Considere como verdadeira a proposição Solange é loura e Mônica é morena. Considere agora as proposições Solange não é loura ou Mônica é morena. 2. Se Solange é loura, então Mônica não é morena. 3. Se Mônica não é morena, então Solange é loura. Dessas três proposições são verdadeiras apenas a proposição 1, apenas as proposições 1 e 3, apenas as proposições 2 e 3, todas as três ou nenhuma das três. A proposição do enunciado é uma conjunção, ela tem o conectivo e. A primeira proposição é uma disjunção, ela tem o conectivo ou. A segunda proposição é uma condicional, olha só, se então. E a terceira também é uma condicional, se então. O que eu farei é analisar a tabela verdade do e, do ou e do se então, para depois voltar aqui nessas proposições. Eu tenho aqui o esquema de tabela verdade, a proposição P, a proposição Q. Então, ó, no P eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e no Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Analisando a conjunção, o P e Q. O P e Q só é verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Caso contrário, o P e Q é falso. Então, terei aqui, ó, verdadeiro, porque olha só, verdade com verdade dá verdade, verdade e falsidade dá falsidade, falso e verdadeiro dá falsidade, falso e falso dá falsidade. Então, aqui eu analisei a conjunção, o P e Q. O P ou Q só é falso quando ambas as proposições P e Q forem falsas. Caso contrário, ela é verdadeira. Então, verdade com verdade dá verdade, verdade com falsidade dá verdade, falsidade com verdade dá verdade, e falsidade com falsidade é o único caso que eu tenho falsidade. O se então, se P então Q, só é falso quando o P, o antecedente, for verdadeiro e o Q, o consequente, for falso. Caso contrário, o condicional, se P então Q, é verdade. Então, verdade com verdade é igual a verdade. Verdade com falsidade é o único caso que me dá falsidade. Falso com verdadeiro é verdadeiro. E falso com falso é verdadeiro. Se o meu antecedente é falso, a minha proposição condicional automaticamente é verdadeira. Então, eu tenho aqui as minhas tabelas verdades e tem um resultado aqui que a princípio me interessa. O P e Q só é verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Por que esse resultado me interessa? Porque olhando aqui a proposição do enunciado, Solange é loura e Mônica é morena, eu sei que é uma proposição cujo valor lógico é de verdade. Isso significa que as proposições simples que estão compondo o Solange é loura e Mônica é morena são ambas verdadeiras. Então, é verdade que Solange é loura e é verdade que Mônica é morena. Então, sendo verdade que Solange é loura, é falso que Solange não é loura. Olha só o que eu tenho. Aqui, Solange não é loura. Mônica é morena. Mônica é morena, eu já sei que é verdadeiro. Então, vou grifar aqui, ó, destacar Mônica é morena. Na proposição 2, se Solange é loura é uma verdade, então Mônica não é morena. Mônica não é morena é uma falsidade. Se Mônica não é morena, olha só, é verdade que Mônica é morena, Mônica não é morena é uma falsidade. Então Solange é loura. Bem, Solange é loura é uma verdade. Então vou destacar aqui e só vou escrever os valores lógicos aqui, ó. Aqui o vermelhinho ficou falso. Então tem, ó, falsidade. Mônica morena é verdade. Aqui eu tenho verdade e aqui eu tenho falsidade. Aqui eu tenho uma falsidade e aqui eu tenho uma verdade. Analisando a primeira proposição, o conectivo dela é o ou. Olha só, eu tenho aqui um ou.
falso ou verdadeiro? Vamos olhar a tabela verdade do ou. Quando eu tenho falso ou verdadeiro, olha só o valor lógico que eu tenho. Falso ou verdadeiro me dá o quê? Me dá uma verdade. Então, isso significa que essa proposição aqui, falso ou verdadeiro, é uma proposição de valor lógico V. Então, vou anotar aqui do lado. Ó. Essa proposição é uma proposição verdadeira. A proposição 2. Se Solange é loura, então Mônica não é morena. Então, eu tenho um se, então, e o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Analisando a tabela verdade, olha aonde eu estou. O antecedente verdadeiro e o consequente falso. É uma falsidade. Então, a proposição 2, vamos voltar lá, é uma proposição cujo valor lógico é falso. Então, essa proposição é uma falsidade. E a proposição 3, se Mônica não é morena, então Solange é loura, eu tenho uma falsidade no antecedente e uma verdade no consequente. Né? É um se, então, onde eu tenho um falso, se falso, então verdadeiro. Vamos lá na tabela verdade novamente. Ó. Falso com verdadeiro. Seria esse resultado aqui. Olha só, falso com verdadeiro dá verdadeiro. Voltando aqui, eu posso marcar o valor lógico dessa proposição. Essa terceira proposição também é verdadeira. Então, quais são as proposições verdadeiras? A 1, Solange não é loura ou Mônica é morena. E a 3, se Mônica não é morena, então Solange é loura. Vou lá nas minhas alternativas e marco a correta. Olha só, apenas as proposições 1 e 3, alternativa B.